Oi, pessoal. Então, vamos começar aqui mais uma videoaula da nossa formação ativista da Ecos, né? É da Ecos, mas é para quem quiser conhecer, colaborar, porque é um processo colaborativo mesmo, participativo, horizontal ao máximo possível. E a ideia aqui é a gente aprender cada vez mais sobre o nosso passado, o nosso presente, para poder se preparar para o nosso futuro. Vou estar compartilhando a tela aqui para a gente ver um pouco sobre essa plataforma aqui que a gente está, né? Essa formação ativista é uma parceria da Ecos, que é um coletivo que atua aqui na, na periferia de Campinas, enfim, e nas redes sociais, da internet, né? Mas também com a parceria da Casa de Cultura Tainã, aqui em Campinas, que é uma casa preta, de cultura preta, de ancestralidade, e que a gente tem muito orgulho de estar com essa parceria, que disponibiliza para a gente, inclusive, essa plataforma aqui de vídeo, que se chama Rede Mocambos, né, da TV Tainã. Então, vou mostrar um pouquinho aqui para vocês. Deixa eu compartilhar a minha tela. Aqui. Então, vocês estão vendo aí, esse aqui é o site da Casa de Cultura Tainã, né? Construindo um mundo mais do nosso jeito. Então, faz um trabalho essencial, importantíssimo aqui de resgate dessa memória e cultura e história negra, mas também a história que se faz no presente, né? Então, a gente tem aqui um pouco sobre a Casa de Cultura Tainã, que você pode acessar aí, tainã.net.br, para conhecer muito mais a respeito. Tem a TV, tem a rádio, tem a Rede Mocambos, enfim. Sobre a TV, inclusive, essa aqui é o link, né, da TV Tainã. Tudo que aconteceu hoje, por exemplo, já fica registrado aqui embaixo. Hoje já teve aqui uma reunião importante do Clube Machadinho, que foi gravada e transmitida ao vivo. E agora nós estamos aqui com nossa formação ativista sendo transmitida aqui também. E é isso. Pulando então agora já para a gente iniciar os nossos trabalhos aqui com a nossa formação ativista, né? Então aqui o site, né, que é um Google Class, né, um Google Sala de Aula, que a gente utiliza para sistematizar a nossa formação ativista em tópicos, em atividades. Mas você pode sugerir sempre coisas novas, então a gente tem aqui o link do nosso contato, né? Se você quiser participar, quiser dar uma ideia, quiser achar que deve modificar alguma coisa, fique à vontade. E você pode se cadastrar aqui na nossa sala de aula e, como tem essas pessoas aqui já, ó, e ir fazendo aqui o curso à medida que você quiser, porque ele é autogerenciável, né? E a gente atribui notas às atividades, mas é mais por uma questão de quantificar mesmo e te dar um resultado. Você pode entender que você completou essas atividades. Beleza, pessoal? Então, seguindo em frente na nossa formação, a gente clicando aqui na guia Atividades, você vê que a gente tem aqui as nossas primeiras videoaulas logo em cima aqui. Então, tem a videoaula 1, onde a gente viu sobre o nosso chamado Velho Testamento da Bíblia Ativista, né? Que é uma brincadeira que a gente faz aqui para organizar isso, onde a gente trata da história da riqueza do homem, livro do Léo Huberman, importantíssimo no nosso modo de pensar. Vimos também sobre o nosso projeto, como eu disse, o passado e o presente, né? Um projeto que a gente veio fazendo, na Ecos, nas periferias e tudo mais, que é um jornalzinho chamado A Questão, e durou mais de 10 anos. E vimos também aqui o que a gente chama de salmos dentro dessa Bíblia ativista. Os salmos são aí momentos de reflexão que a gente propõe, e vimos o clipe da música Só Peço a Deus,
do Renan Inquérito, rapper aqui de Hortolândia, próximo de onde eu estou aqui em Campinas. Na segunda aula, mês passado, a gente viu sobre o Novo Testamento, que a gente chamou de Novo Testamento, que é As Veias Abertas da América Latina, livro do grande Eduardo Galeano, que retrata aí toda a história desse novo continente. Então, naquele História da Riqueza do Homem, Velho Testamento, porque trata da história ali da ascensão do capitalismo no Velho Mundo. E o Novo Testamento, porque trata aqui as Veias Abertas da América Latina, é um livro que trata dessa chegada do capitalismo no Novo Mundo. E quando eu falo capitalismo, antes disso também, as formas econômicas, né, da Idade Média e etc., que a gente viveu de lá para cá. E as colonizações do Novo Mundo. Então tá tudo aqui nesses dois livros, a gente acha os dois essenciais. Vimos também aí sobre o álbum clássico do Racionais, Sobrevivendo no Inferno, tudo a ver aqui com o nosso Novo Mundo, né? Vimos um trecho do filme Educators, e mostrando aí um outro projeto social presente que a gente veio fazendo com os anos, que foi o Cineclube Ativista, e vimos também Rondó da Liberdade, do Carlos Marighella, uma poesia que ele escreveu ainda jovem. E é justamente aí, a partir daí, que a gente retoma as nossas aulas hoje, porque nós vamos falar vamos sair do Velho, do Novo Testamento e vamos entrar nos Evangelhos, como a gente brinca aqui. E o primeiro aqui seria o Evangelho segundo Marighella, né, o nosso guerrilheiro urbano, referência para muita gente nesse país. Dito isso, deixa eu só ligar aqui meu computador. Bom, vamos ver aí o Evangelho segundo Marighella e vamos ver algumas coisas que ele nos deixou escrita, né? Mas para início, a gente sempre faz aqui um salmo, né? Vamos dizer dessa forma, para a gente iniciar os nossos trabalhos, né, do dia. Então, queria passar para vocês aqui um dos salmos, né? Aqui mais para baixo a gente tem os salmos, tá vendo aqui? E hoje a gente vai ver um pouco de Emicida, tá? Então, já colocando aqui, que eu já tinha deixado aberto aqui na guia, e vamos de Mandume. Então, vamos ouvir primeiro, depois a gente começa, vai dar uma olhada num outro vídeo, e aí a gente começa a falar do Evangelho segundo Marighella. Eles querem que alguém que vem de onde nós vem seja mais humilde, baixa a cabeça, nunca revide, finja que esqueceu a coisa toda. Querem que eles se... Eles querem que alguém que vem de onde nós vem seja mais humilde, baixa a cabeça, nunca revide, finja que esqueceu a coisa toda. Querem que eles se... Nunca deu nada pra nós, caralho. Nunca lembrou de nós, caralho. Nunca deu nada pra nós, caralho. Nunca lembrou de nós, caralho. Sou tempestade, mas em treinamento tipo Jingle, xinguei. Quem diz que mina não pode ser sensei? Jinguei, sim sei, desde a Santa Cruz. Playboy, deixei em choque tipo Racionais. Hey boy, tanta ofensa, luta intensa, nega minha presença. Chega, sou voz das negas que integra resistência. Truta, rima, conduta, surta, escuta, vai vendo. Tempo das mulher fruta, eu vi menina, veneno. Sistema é paia, gasta, rata, Cláudia que não raia. Basta de globeleza, firmeza, mó faia. Rima pesada, basta, eu falo mesmo igual Tim Maia. Devasta esses otários, tipo calendário maia.
Feminismo das pretas, bate forte, mó treta. Tanto que hoje cês vão sair com medo de Drica Barbosa, não se esqueça. Se os outros é de tirar o chapéu, nós é de arrancar a cabeça. Sem identidade somos objeto da história que em Deus herói forte esconde. Os héteros na história, apropriação, a era desse está repleto na história. Mas nem por isso que eu defeco na escória. Pensa que eu não vi, eu senti herança de zumbi. Tá nome ruim como I, pra variar, herdeiro de zumbi. Seguro bom fi, é 1 e 2 e 3 e 4, não importa, já que querem eu serve, eu tô pra ver um daqui sucumbir. Não, pela honra, minha mãe, tu me tira a mão da minha mãe. Farejam aumento, vou ter que ter mais faro. Esse é o valor dos reais caros. Ao chamado do alemão, no consigo se querer, mano. Só sente quem teve banco, eu não consigo ser mais claro. Olha pra onde os do gueto vão, pela dedução de quem quer redução. Respeito não, vão ter por mim. O protagonista ele é preto sim, pelo gueto vim. Mostrar o que difere, não é genital ou macaco que fere. É como jogar o soco, sai de lá vendendo colar de dente e casaco de pele. Bicho negro lá, me inspira a querer teu rifle. Mexicano lá, não parou de volta, Yangambá e Big. Arranca meu deixo do alicate, mas não vou ser mascote de queda da marmita. Fogo no seu chicote, quando a pessoa for morte pra manter ela viva. Domado eu não vivo, eu não quero seu crime. Ver minha mãe jogar roça. Sou cabo vivido, entre os espinhos treinado, faz pragas da horta. Eu já morri tantas antes de você, me encher de bala. Não marca nossa alma sorrir. Brilha é resistir nesse campo de facas. Eles querem que alguém que vem de onde nós vem seja mais humilde, baixa a cabeça, nunca revide, finja que esqueceu a coisa toda. Querem que eles se... Eles querem que alguém que vem de onde nós vem seja mais humilde, baixa a cabeça, nunca revide, finja que esqueceu a coisa toda. Querem que eles se... Nunca deu nada pra nós, caralho. Nunca lembrou de nós, caralho. Nunca deu nada pra nós, caralho. Nunca lembrou de nós, caralho. Põe meu símbolo, borda meu manto que eu vou subir como um rei. Vive da minha cicatriz, eu tô pra ver sangrar o que eu sangrei. Com a mente a milhão, livre como conta quem tem, você o que eu quiser. Tá pra nascer playboy pra entender o que foi ter as correntes no pé. Falsos quanto Kleber, Aran, os vazios abraça lá, revolução do cana. Hip hop reaça, doce na boca, lança perfume na mão, manda o mundo se fuder. São os noia da Faria Lima, Jão, é a Cracolândia, Blazer. Jesus de polo listrada, não corre, corte, degradê. Descola o pôster do Tupac que cês nunca vão ser. Original favela, Golden era rua no Mike. Hoje os boy paga de drão, ontem nós tomava seus Nike. Os vira-lata de vila e os pitbull de portão. Music, filho de faxineiro, eu passo rodo nesses cuzão. Ando com a morte no bolso, espinhos no meu coração. As hienas tão rindo de quê? Se o rei da savana é o leão. Cantar pra saudar, nego, seu rei chegou. Sim, Alafim, Vindio e ó, Xangô. Daqui de Malipa, Cuando, de Yorubá ao Banto. Não temos papa, nem na língua ou escrita sagrada. Não, não na minha gestão, chapa. Abaixa sua lança-faca, espingarda, falhada. Meia volta na barca, Europa se prostra. Sem ideia torta no rap, eu vou na frente da tropa. Sem Eucaristia no meu cântico, me vem na Bahia em pé, dão ré no Atlântico. Tentar nos derrubar é secular. Hoje chegam pelas avenidas, mas já vieram pelo mar. Oh, yeah. Todos temos a bússola de um bom lugar. Uns apontam pra Lisboa, eu busco o Mongoá. Se a mente daqui pra frente é inimiga, o coração diz que não está errado, então siga. Lupicínio, os cutis, símio. Que ao ver o Simonal que cês não vai fuder. Grande tipo homework, morou moleque, Zé do Caroço. Quer Photoshop melhor que dinheiro no bolso. Vendo os rap vender igual coca, fato, não, melhor. Entre
nós não tem cabeça de rato. É Brasil, exterior, capital, interior. Vai ver nós gargalhando com o peito cheio de rancor. Como prevê que freestyles vários necessários vão me dar a coleção de Miley Cyrus. Misturei Miley, Cairo, Hailey, Bairro, firmeza, tipo Mario. Entrei pelo cano, mas levei as princesas. Várias diz, não sou santo, imã de inveja é panto. Fui na Xuxa pra ver o que fazer. Se alguém menor te escreve tanto, tô pelo adianto. E essa velha entendeu, considere. Se a miséria é foda, chapa, imagina eu, Scorsese, minha tese, não teme, não deve, tão breve. Vitórias do gueto, luz pra quem serve. Na trama, conhece os louros da fama. Ok, agora olha os pretos, chama. Eles querem que alguém que vem de onde nós vem seja mais humilde, baixa a cabeça, nunca revide, finja que esqueceu a coisa toda. Querem que ele se... Eles querem que alguém que vem de onde nós vem seja mais humilde, baixa a cabeça, nunca revide, finja que esqueceu a coisa toda. Querem que ele se... Nunca deu nada pra nós, carai. Nunca lembrou de nós, carai. Nunca deu nada pra nós, carai. Nunca lembrou de nós, carai. É mais do que fazer barulho e ver retomar o que é nosso por direito. Por eles, continuávamos mudos, quem dirá fazendo história, ter livro feito. Entenda que descendemos de África e temos como legado ressaltar a diáspora de um povo oprimido. Queremos mais do que reparação histórica, ver os nossos em evidência, e isso não é um pedido. Chega de tanta didática, a vida é muito vasta para gastar nosso tempo ensinando o que já deviam ter aprendido. Porque mais do que um beat pesado é fazer ecoar em sua mente o legado de Mandume, e no que depender da minha geração, parça, não mais passarão impunes. Muito bem, então tivemos aí esse belo salmo, né, para a gente acompanhar e começar os nossos trabalhos. Uma música que tem a participação da Drica Barbosa, do Amiri, do Rico Dalazan, né, ou Dalazan, do Music e do Rafão Alafim, além, é claro, do mestre de cerimônias aí, o Emicida. E que diz tudo, retoma esse passado que a gente estava discutindo na última aula, enfim, e faz essa conexão com o nosso presente, né, em especial aqueles mais marginalizados, explorados, enfim, estuprados, violentados da história passada até o presente. Então, como diz a música, já vieram... Hoje vem pelas avenidas, mas já vieram pelo mar. Bom, dito isso, nada mais a dizer, a música já diz muita coisa. O que a gente também gostaria de deixar aqui, registrado agora, é então, trazendo do passado para o presente, um outro tipo de atividade, né, ativista, uma outra iniciativa ativista nossa aqui da Ecos, mas que foi feita, assim como aquele clipe, com várias parcerias, né, e que a gente realizou ali, né, logo no início do governo Bolsonaro. Lembrando que, na verdade, a gente... Eu vou até mostrar aqui para vocês, melhor, para falar melhor sobre isso. A gente fez algumas atividades, né, no pré-Bolsonaro e pós-Bolsonaro. Não foi uma só, obviamente. E se você acompanhar aqui, essa sessão aqui da formação ativista Diálogos Abertos é todo um projeto da Ecos, um projeto ativista aqui em Campinas, que a gente veio fazendo com o passar dos anos, como forma de enfrentar também, uma outra forma de enfrentar, uma outra tática para enfrentar os avanços fascistas na nossa sociedade. Então, lá em 2016, a gente fez um diálogo aberto que nada mais era que um debate, tá? E estávamos à porta do golpe,
né, um pouco antes, isso aqui foi feito antes do golpe na Dilma. E com o golpe batendo na porta, a gente chamou lideranças daqui da cidade, né, de movimentos sociais e de outros setores para esse diálogo aberto. Conseguimos realizar ele na Câmara Municipal de Campinas, no plenarinho da Câmara, e foi muito legal. E ele tem aqui dividido em 5 partes, né? E ainda tem um vídeo extra que foi passado no debate, que trata da questão do golpe especificamente. Não vamos passar isso aqui agora, porque é uma memória muito importante, porém muito específica, e talvez mais em outra videoaula a gente passe um pedaço aqui para vocês entenderem o que foi. Mas foi um dos debates abertos que a gente realizou lá com a comunidade Menino Chorão, a Carmen, a Lúcia, do Movimento de Moradia, e a Doraci, que é socióloga. Depois realizamos também, na sequência, né, aí já pós-golpe, um debate com jovens de cursinhos populares, em especial o Prometeus. Então, esse aqui foi uma parceria da Ecos com o Prometeus, e convidamos também o Paulo Búfalo, que era ex-vereador na época, hoje ele é vereador novamente, uma liderança do PSOL aqui da cidade. E foi feito esse diálogo com o Robenildo, com o Juliano e com o Paulo, sobre a questão da democracia, o que estávamos vivendo naquele momento com os jovens, né? Então, aqui com lideranças, primeiro, na porta do golpe, para que houvesse uma reação, aqui com jovens para entender para que eles pudessem entender melhor o que estava acontecendo. E aí, em 2019, já pós-golpe e pós-eleição do Bolsonaro, né, onde a gente atuou muito contra, né, para não deixar que acontecesse, mas aconteceu. Aí a gente chamou de novo todos os grupos que eram parceiros nossos e fizemos um grande debate, né, realizado pela Ecos, pela União Nacional dos Movimentos de Moradia, o Grupo Identidade aqui de Campinas, que é um grupo de luta LGBT, QIA+, o Cursinho Prometeus, que é um cursinho popular, gratuito, que a Ecos tinha uma parceria, Oficina Cultural da Mulher, que é lá da comunidade Menino Chorão, o Levante Popular da Juventude, grupo de atuação nacional, e aqui em Campinas também, parceiros nossos na época, e a Associação de Moradores do Jardim Santo Antônio, outro onde a gente faz os trabalhos sociais, né? Outro local aqui em Campinas, na periferia. Isso rendeu vários vídeos, né? E a gente colocou aqui. Nós vamos assistir o primeiro deles hoje, que trata, dialogando também com o salmo ali do nosso querido Emicida, sobre a realidade pós-golpe, pós-Bolsonaro, com relação aos mais marginalizados da nossa sociedade. Então, vamos dar uma olhada em como começou esse debate com a nossa querida Alzira, integrante aqui da Ecos, passando o recado, né? E abrindo os trabalhos naquele debate. Então, vamos colocar aqui para a gente ver. Nosso presidente eleito, nos diz em rede nacional que não existe racismo. Isso, por si só, já é um ato racista. Ele está negando toda uma história de um povo completamente marginalizado desde o princípio. Coisa absurda e surreal. Presenciar isso e ver gente que compartilha dessa mesma opinião. Poucas mexem, blá blá blá, e eu só faço o que tem que fazer. Porque eu sou agora. Deixa eu começar pedindo desculpa, porque racismo não existe no Brasil. É tudo coisa inventada. Os negros se juntaram e criaram uma ilusão para, não sei, fazer uma lavagem cerebral na cabeça da população brasileira. É basicamente isso. Rio de Janeiro, 7 de abril de 2019. Mais um homem preto ao chão. Não, 2 homens pretos ao chão. Alguém aí lembra seus nomes? Evaldo Rosa, Luciano Macedo. Alguém tem interesse nesses nomes? Rio de Janeiro, dia 7 de abril de 2019. Quem devia nos proteger está nos matando. Quem devia nos proteger diz que não tem culpa e mais uma tragédia acontece.
porque bandido bom é bandido morto, mas só preto é bandido. Preto não tem direito à vida. 2019 e um homem preto é fuzilado. Não são 2 ou 12 tiros. Não, foram 80. Aí descobrimos que foram 200, na verdade, né? Este é o número que nos grita. Nossa vida não vale a pena. Sim, preto é confundido com bandido. E o resultado foi tudo uma bobeada. Um incidente. Mas calma, o exército não mata ninguém. O exército é do povo. E o povo não é culpado. Ah, sim. Preto, pobre, favelado é bandido. Preto não é povo. Mas isso vai mudar. Calma que existe um pacote anticrime. Vamos reverter essa situação. Ou não. Tristes os pretos deste país. Serão mortos. Mas a polícia é isenta. Afinal, foi em legítima defesa. Foi por medo. Tristes os corpos pretos que são bandidos. Tristes, tristes, tristes de Marielle, que ainda não teve seu caso solucionado. Triste de Evaldo, que morreu por ser preto. Foi confundido com um bandido. Preto sempre é confundido com um bandido. Triste aquele catador que morreu oferecendo ajuda. Triste porque ele era preto. Mas eu, aqui, estou esquecendo de comentar algo. Racismo é raridade no Brasil. Nosso capitão quem disse? Então é verdade. Disse isso para aquele jovem preto morto pelo segurança no Extra. Disse isso para o estudante morto em ação policial. Opa, ele também era preto. Que infelicidade. Disse isso para todas as crianças pretas que não possuíam oportunidade de acesso à educação. Disse isso para aquele jogador de futebol, anos antes chamado de macaco por uma torcedora do Grêmio. Disse isso para todo preto que não se sente minimamente seguro. Afinal, é preto, então é bandido. Ah, mas foi o capitão quem disse. Então deve ser verdade. O Atlas da Violência, lançado agora, coisa recente, 2018, que diz: uma das principais facetas da desigualdade racial no Brasil é a forte concentração de homicídios na população negra. Diz também, em 2016, a taxa de homicídios de negros foi 2,5 vezes superior à de não negros. Mas racismo é raridade, quando os negros são as principais vítimas da ação letal das polícias e o perfil predominante da população prisional no Brasil. Não, o Atlas da Violência está errado, equivocado. O racismo é raridade e nossa polícia não é racista. Não, 80 tiros é incidente. E nossas forças armadas estão aqui para nos proteger. Estão? Sim, porque o exército é do povo. Tristes corpos pretos que não são nosso povo. Ainda não possuímos soluções, ainda não temos segurança, ainda vivemos com medo e ainda somos confundidos com bandidos. Nossa aparência é de assaltantes, nossa cor determina se cometemos um crime ou não. Somos pretos e favelados. 80 tiros nos reafirmam isso, com uma brutalidade sem tamanho. Tristes desses jovens pretos, mortos por quem devia nos proteger. Tristes as mães e pais pretos, irmãs, filhos e cônjuges pretos. Tristes destes que estão à mercê desse Estado que nos mata. Tristes esses corpos que recebem em troca o silêncio, o deboche e a crueldade da marginalização. Tristes de nós, pretos, que somos alvos dia após dia. Que não isso? somos errados, mas porque temos a cor errada. Pronto. Alzira, tá por aí? Eu cheguei, do nada vejo minha cara, eu falei, ué. Chegou e deu de cara consigo mesma, né? Então. Falei sobre a Tainã, retomando, falamos sobre o que a gente ia ver hoje, que é o Evangelho segundo Marighella. Passei também um salmo, né? Um clipe aqui do Emicida, o Mandume, para retomar um pouco, falar dessa coisa do passado para o presente, da marginalização e exploração dos nossos povos. E aí, seguindo com os trabalhos aqui, falei um pouco sobre o nosso projeto Diálogos Abertos. E aí, até dialogando com tudo isso, coloquei aqui o vídeo do Cá Entre Nós, né? Que foi o diálogo aberto que a gente fez, o debate aberto que a gente fez em 2019 e que iniciou com essa fala sua. Então, a Alzira está aqui presente. E aqui coloquei esse pedaço que é uma leitura, inclusive, né, Alzira, de um texto escrito por você
para o outro projeto nosso, A Questão. Então, a gente fez esse link aí com os dois projetos, mas trazendo para a atualidade da época, 2019, recém-eleito Bolsonaro e toda aquela desgraça daquele momento, né? Você quer comentar alguma coisa, já que você já chegou? Já fala aí. Você quer falar um pouquinho sobre esse projeto do Diálogos Abertos que a gente fez? Então, não sei o que falar. O Diálogos Abertos foi um projeto bem bacana, né? Que visava falar sobre todo aquele momento que estava acontecendo, né? Principalmente depois de uma campanha. Foi quando eu iniciei na Ecos, né? Sim. Foi feita uma campanha ali para poder conscientizar as pessoas sobre, né, o perigo que era a eleição do Bolsonaro. E acabou que ele acabou, né, assumindo o governo, e foram aí os 4 anos que a gente já conhece bem. E foi um diálogos aberto bem importante naquela época, né, naquele momento. E já deu para perceber muito do que a gente veria nos próximos 4 anos, né? Acho que é isso. Perfeito. É isso. Então, é isso. Falamos nas últimas aulas mais sobre o passado até aqui, né? Velho mundo, novo mundo, construção aqui da América Latina, exploração total. E aí trazendo para o presente, sempre com os nossos projetos sociais que a gente tem feito ao longo dos anos aí, nos últimos 10, 12 anos. E esse foi um deles, teve algumas, como eu já mostrei aqui, antes do golpe a gente fez, depois do golpe a gente fez, e aí depois do presidente Bolsonaro eleito, se é que a gente pode chamar disso, a gente fez também esse Diálogos Abertos para retomar a nossa luta contra os avanços fascistas, né? Inclusive, esse Diálogo Aberto em específico se chamava mesmo, deixa eu pegar aqui, Políticas Fascistas do Governo Bolsonaro. Esse era o tema, né, do debate, para a gente dialogar. Nesse tiveram presente, além da Alzira e de mim, o Grupo Identidade, na figura da Leila, a Comunidade do Menino Chorão, na figura da Carmen, o Levante Popular da Juventude, na figura da Mariana Davi, o Projeto Prometeus, Cursinho Popular, na figura do Rob, né, do Robenildo, o Movimento de Moradia, na figura da Lúcia, e acho que foi isso. E também tivemos a presença de outros, da Ecos e da Maria Celeste Piva, que também é ligada ao movimento de moradia em geral, aqui em Campinas, e conselhos populares. Então é isso. Então agora sim, vamos começar a falar aqui do Evangelho segundo Marighella, né? Entrando mais na parte teórica aqui da nossa aula agora. Já que já iniciamos os trabalhos, retomando tudo isso. Deixa eu compartilhar aqui novamente para a gente ver junto. Pronto. Que bom que você entrou e que me ajudou e já testou, viu, Alzinho? Então você estava vendo e ouvindo bem, né? Sim. Isso mesmo. Então tá. Então aí a gente, após aqueles 2 primeiros livros, entra nos evangelhos. Os evangelhos, aqui na nossa formação ativista, a gente tem alguns separados. E como eu disse lá no começo aqui da aula, isso aqui não é uma coisa escrita em pedra, né? Está em constante mutação e construção coletiva, então a gente sugeriu algumas figuras mais importantes, na nossa opinião, na luta social histórica, que são referências para a gente, como nessa classificação de evangelhos aqui, nessa nossa brincadeira de Bíblia ativista. Marighella está como o primeiro deles aqui, uma referência forte aqui para Ecos, mas para muita gente. Temos Frida e Modotti, temos os zapatistas, temos a Rosa Luxemburgo, Palmares, Che e os Panteras Negras, né? A partir daí entram adendos à nossa Bíblia, livros dos apóstolos e provérbios, que tem muita coisa. Mas voltando ao nosso Evangelho segundo Marighella, então, trata-se
da sugestão de leitura de alguns escritos dele, né? Então, por exemplo, a princípio, a gente tem esse link aqui que leva para o site Brasil de Fato, né? Deixa eu abrir aqui para a gente. Não tive tempo para ter medo, a frase clássica do Marighella, né? Assim, quando ele fez, vamos dizer assim, o aniversário de morte, 50 anos de morte, em 2014. Agora. 18? 19, desculpa. 4 de novembro de 19. 50 anos da morte do Marighella. E aí eles dão essa retomada, né? Eu não estou mostrando, desculpa. Agora eu estou mostrando. Estão vendo aqui sobre o que eu estou falando. No site do Brasil de Fato, site bem completo. E aqui eu não vou ler tudo isso aqui, nós vamos ver alguns trechos de algumas coisas. Não vamos ficar muito preso a algumas leituras, não. Mas aqui é bem completo, né? Faz um apanhado completo dentro de um resumo, tá? Então faz um apanhado da vida dele do início, né, ao final, desse político, escritor e revolucionário, Carlos Marighella, né? Filho da baiana Maria Rita do Nascimento e do imigrante italiano anarquista Augusto Marighella. Dessa junção de uma baiana com um italiano anarquista, uma baiana negra com sua história de luta na Bahia, né, muito forte no Brasil, da comunidade negra, e um imigrante italiano anarquista, né, operário, surgiu aí Carlos Marighella, um grande revolucionário da história recente do Brasil, referência para muita gente. Então aqui faz um apanhado geral muito interessante, com fotos e tudo mais, né? A sua atuação pré-ditadura militar, quando ele ainda era do PCB, foi eleito deputado, né, pelo PCB, participava ali ativamente da dirigência do partido PCB, junto com, né, que era liderado na época pelo Carlos Prestes, né? Luiz Carlos Prestes, então, e aí até, muito por conta disso, desavenças internas mais para frente, durante a ditadura militar, o PCB opta por uma atuação mais pacífica, e por conta dessas desavenças, o Marighella opta por uma via mais direta de ação, né, na guerrilha urbana. E aí se torna o guerrilheiro urbano e o inimigo número 1 da ditadura militar. Sai do Partido Comunista, integra e cria, né, funda junto com outros, não sozinho, obviamente, aqui, ó, Joaquim Câmara, Rafael Martinelli, Zilda Xavier, e aí ele passa a liderar essa maior organização da ditadura militar, né? E assim vai. Ele é morto em 4 de novembro de 69, como é conhecido. Enfim, e toda a história, né, de Marighella. Enfim, a organização fundada por ele e por companheiros é a Ação Libertadora Nacional. Ainda há remanescentes dessa organização vivos, né, no Brasil. A Tom Fon, por exemplo, é um deles, conheci pessoalmente. E todos relatam muitas coisas da época. Sua companheira, eu não tenho certeza se é viva ainda. Não a Zilda, a Clara, né? Clara Scharf. Enfim, várias propostas, escreveu muitas coisas, deixou muitas coisas importantes para que pudessem servir de orientação para nós, né? E é isso, lutou muito contra a ditadura militar. Então, quem quiser entender mais sobre essa história, vamos dizer assim, numa cronologia, esse site aqui é muito importante e resume bem, né? E aqui ainda termina com uma frase da música do Racionais, né? O Racionais tem a música Marighella, feita em homenagem a ele, obviamente. Mártir, mito ou maldito, sonhador, bandido da minha cor, um novo messias, se o povo domina ou não. Se poucos sabiam ler, e eu morrer em vão, leso e louco, sem saber coisas do Brasil, super-herói mulato, defensor dos fracos,
assaltante nato. Então, essa é uma boa referência de leitura que a gente deixa aqui, para quem estiver fazendo essas aulas, né? E a gente tem também aqui uma outra referência principal, além desse site, que faz um resumo cronológico, a gente tem aqui... Opa, acho que eu interrompi o compartilhamento, vamos de novo. Aqui. A gente deixa como referência esse livro, Carlos Marighella, O Inimigo Número 1 da Ditadura Militar, escrito pelo Emiliano José, que foi talvez o primeiro livro que a gente bota aqui o link para o estante virtual, porque ele é relativamente barato, né, de se comprar aqui. E ele nos dá essa referência. Eu até tenho ele aqui, deixa eu mostrar. Comprado no estante virtual mesmo, né? Aqui, ó. E ele não é um livro muito grande e tal, então quem quiser acompanhar é muito interessante, tem as fotos, né, dos inquéritos e tudo mais da época, registros, né, em geral. E é um livro muito bem escrito, um livro que eu li quando eu tinha 15 anos, ou 16, por aí. E me cativou bastante na época, né? Porque ele não conta só a história do Marighella. Ele conta toda uma história que a gente não conhece, que foi apagada, né? Que hoje até se tem um pouco mais de referências com a internet e tudo mais, mas na época, né? Esse livro não é tão novo assim. Assim como eu não sou. Mas enfim, de 97. A primeira edição, provavelmente. Então, esse livro, ele trazia umas informações que não circulavam de forma alguma, né? Hoje ainda é muito obscura essa história, a gente sabe, né? Senão a gente não teria aí Bolsonaro de volta. Mas existe na internet essa informação, porém ela não está na grande mídia, não está nos grandes portais ainda, né? Que é a verdadeira história ali da ditadura militar no Brasil. Então, como eu vinha dizendo, traça toda a história desse guerrilheiro urbano revolucionário brasileiro, Carlos Marighella, mas ao contar a história dele, conta também toda a história dos porões da ditadura, de como era de fato enfrentar a ditadura, ou apenas viver com ela, sob ela, né? A ditadura, deixa eu me corrigir aqui, civil-militar, né? Ou empresarial-militar, né? Que é como temos visto, inclusive, em várias reportagens da agência pública, reportagens exclusivas, praticamente todas as grandes empresas que estavam no Brasil na época participaram da ditadura militar ativamente. Algo que a gente já aprendeu nos livros que a gente veio estudando aqui nas aulas, de que essa é a base do capitalismo, né? O grande capital, os grandes capitalistas aliados aos militares, né? E, obviamente, usando também da religião para isso. E dos meios de comunicação. Então, falando num geral aqui. Então, fica a dica aí desse livro. Carlos Marighella, O Inimigo Número 1 da Ditadura Militar, de Emiliano José. Tá? 200 e poucas páginas. Voltando aqui no nosso Evangelho segundo Marighella, na nossa página, temos algumas outras referências. Nós vamos nos ater mais a elas, tá? Então, por exemplo, vamos começar por esse link aqui, ó. Manual do Guerrilheiro Urbano. Ou, como alguns chamam, Mini Manual do Guerrilheiro Urbano, né? Esse livro, esse sim, escrito pelo Marighella, né? Uma biografia sobre ele, aqui, um livro escrito sobre ele, escrito por ele, no auge da formação da LN, né? A guerrilha urbana, guerrilha armada, contra a ditadura militar, que foi o caminho que ele escolheu seguir na época. É bom ressaltar aqui que
Não é à toa que se escolhe esse caminho armado, né? Ninguém escolhe porque gosta da violência, a princípio, né? Se tem um gosto pela violência, então o caminho é outro. A guerrilha armada contra a ditadura foi uma escolha de alguém que, como já falamos aqui, naquele link do Brasil de Fato, e nesse livro, você pode acompanhar melhor, o livro do Emiliano José, ele tem toda uma história pacífica de luta popular e social, inclusive institucional, como deputado. Porém, no limiar, né, no auge da ditadura militar ali, 65, 66, 67, então a via pacífica não era mais possível para muita gente. Essa opinião era colocada claramente para muita gente, né, à força. Marighella, que também já havia sido preso nessa época, simplesmente por ser comunista, né, e atuar institucionalmente, pacificamente. Então, passou por todo esse processo. Quando não deu mais para ser pacífico, e isso era claro, vários grupos surgiram, entre eles a ALN, o VAR Palmares, enfim, e vários outros, Carlos Lamarca tinha seu grupo, né, MR8, enfim, vários. E esse é o grupo, a organização criada pelo Carlos Marighella junto com seus colegas. E aqui, como eu disse, não vamos ler tudo, mas queria ressaltar algumas coisas, né, desse manual. Ele escreveu esse manual conclamando as pessoas para a luta armada, aquelas que se identificassem com isso, obviamente, estivessem dispostas a isso. E aqui ele destrincha o que de fato é uma luta armada debaixo de uma ditadura militar. Né? E eu vou ler alguns trechos e a gente registrar aqui, né, algumas coisas escritas aqui. Então, uma coisa muito importante que ele escreveu aqui, na definição do guerrilheiro urbano. O guerrilheiro urbano é um inimigo implacável do governo e inflige dano sistemático às autoridades e aos homens que dominam e exercem o poder. O trabalho principal do guerrilheiro urbano é de distrair, cansar e desmoralizar os militares, a ditadura militar e as forças repressivas, como também atacar e destruir as riquezas dos norte-americanos, os gerentes estrangeiros e a alta classe brasileira. Esse parágrafo simplesmente resume qual é o papel do guerrilheiro urbano, qual era naquele momento o papel do guerrilheiro urbano. Não era simplesmente ser contra o governo, pacificamente. Tinha que se fazer algo mais, né? Então tinha que ser implacável, mas não só contra também os militares, mas contra suas bases, né? Que eram, sim, as riquezas, capitais norte-americanos, gerentes estrangeiros e alta classe brasileira. Que hoje fica muito claro com documentos históricos que vêm a aparecer pós-comissão da verdade, né? Então, o que era ser guerrilheiro urbano nessa época? Ele tinha muita clareza disso, e aqui está exposta essa clareza, né? E, obviamente, ele fala, tem que ter um mínimo de entendimento político, né? Tem que estar muito preparado, né? Vamos dar um salto aqui para a página 7. Vamos pegar aqui como deve viver e subsistir o guerrilheiro urbano. Então, ele estava realmente dando ali as orientações básicas, né? O guerrilheiro urbano deve saber como viver entre as pessoas e se cuidar para não aparentar ser estranho ou distante da vida normal da cidade. Por que eu estou destacando esse trecho? Porque muitas vezes a gente, né, quer ser um ativista, quer fazer a diferença na nossa sociedade, e a gente acha que basta ser diferente, né? Ser diferente, se vestir diferente, pensar diferente. E isso, na verdade, entre a massa popular, não torna nada melhor, apenas torna a gente estranho ou distante da vida normal da cidade, como ele coloca aqui. Não é que a gente vai deixar de ser diferente, pelo contrário, mas é que a gente tem que saber aonde a gente está inserido.
Qual é o contexto social? Significa que eu vou me rebaixar a todas as regras sociais, aquelas que eu não concordo? Claro que não, não é isso. O que estamos dizendo é saber usar a sua inteligência, a sua sabedoria para, de fato, fazer uma mudança. E se alguém te vê na rua gritando contra um governo e te acha esquisito pra caramba, a primeira reação dele é ir embora e não querer te ouvir, né? Então, é importante entender isso. Contextos. Usar o contexto social a seu favor também. Não deve usar roupas diferentes de que outras pessoas utilizam. Roupas caras e elaboradas para os homens ou para as mulheres podem ser um impedimento para o guerrilheiro urbano. Caso o seu trabalho levar a bairros onde esse tipo de roupa não seja comum. O mesmo serve se o trabalho for na ala inversa. Ou seja, ele está realmente... Viu? A gente tem que se infiltrar. E não ser esquisito, né? A sociedade. O guerrilheiro urbano tem que viver do seu trabalho ou atividade profissional. Se é conhecido ou procurado pela polícia, se está sentenciado ou está sob liberdade condicional, tem que viver clandestinamente. Sob tais condições, o guerrilheiro urbano não pode revelar suas atividades a ninguém, já que isso é sempre e unicamente de responsabilidade da organização revolucionária a qual pertence. Isso, na época de ostensiva opressão militar, isso aqui era de extremamente importância. Mas eu digo que hoje a ostensão vem por outros meios, né? Não tem lá um cabo e um soldado na porta do Supremo, como tinha antes, mas tem um cabo e um soldado fazendo reconhecimento facial através do seu Instagram para saber se você vai ser preso ou não, só por isso. Então a gente tem que entender o contexto de hoje em dia, traduzindo isso aqui para os dias de hoje, e saber que muitas vezes a gente tem que sim nos portar clandestinamente em determinados locais ou situações sociais. Como, por exemplo, o trabalho, a atividade profissional. Até que, obviamente, a gente consiga uma mudança efetiva, né? O guerrilheiro urbano tem que ter uma grande capacidade de observação, tem que estar bem informado a respeito de tudo, em particular de movimentos de seu inimigo, tem que estar constantemente alerta, procurando e ter grande conhecimento sobre a área em que vive, opera ou através do qual se movimenta. E é disso que nós estamos falando, né? Mas a característica fundamental desse do guerrilheiro urbano é que é um homem que luta com armas. Então aqui ele traz para a época, né? Vamos trazer aqui para a realidade da época, que sim, a escolha era a luta por armas. A gente pode traduzir isso aqui para os dias de hoje com quais armas nós podemos lutar hoje, né? Então, ele até fala, dada a condição da luta armada, na época, é difícil que ele consiga permanecer numa profissão normal, né? Necessariamente, ele vai estar engajado em um conflito armado e isso vai acabar com a carreira ou com a situação social em que ele se encontrasse. O clandestino vai ser exposto, né? Em determinado momento, e precisa ter ciência disso. Para não querer falar, não, eu tô aqui, prefiro manter minha carreira do que fazer a luta. Não, o guerrilheiro tem essa opção pela luta, né? E o ativista pode ter também a sua opção pelo ativismo, e não pela sua vida pessoal, profissional e tudo mais, né? É claro que ninguém deixa de ter a sua vida pessoal, mas as escolhas decisivas vão vir, né? Bom, mudando agora aqui um pouquinho para a página 57, quero destacar uma outra coisa aqui, que é sobre o apoio popular. Tá? Então, pulando bastante aí, porque obviamente eu não vou ler o livro inteiro, não vamos nos ater a isso aqui. É um ótimo livro de orientações, tem que ser lido sobre o seu contexto da época, mas vamos tentar trazer para as coisas atuais também. E aqui sobre o apoio popular ele fala, um dos problemas principais do guerrilheiro é a sua identificação com as causas populares para ganhar o apoio popular. Essa simples frase é muito importante, né? Muito importante.
ele continua aqui: a rebelião do guerrilheiro urbano e sua persistência na intervenção de questões políticas é a melhor forma de assegurar o apoio popular na causa que defendemos. Repetimos e insistimos em repetir. É a melhor forma de assegurar o apoio popular. Tão pronto uma porção razoável da população começa a levar a sério a ação do guerrilheiro urbano, seu êxito é garantido. Veja bem. Rebeliões, protestos, né? Trazendo aqui para os dias atuais, protestos, revoltas populares do guerrilheiro urbano e sua persistência na intervenção de questões políticas é a melhor forma de assegurar o apoio popular na nossa causa. Um dos problemas principais é a identificação com as causas populares. Traduzindo um parágrafo pelo outro aqui, a gente tem que estar preparado para entender como ganhar o apoio popular através das nossas revoltas, protestos e intervenções de questões políticas. Mas esse é um problema, talvez o principal. Qual é a identificação que nós temos com essas causas? Posso estar divagando um pouco aqui, mas o que eu quero dizer é o seguinte: qual é a identificação, trazendo para a realidade? Qual é a identificação que um morador de periferia, seja ela qual for, no Brasil, qual é a identificação que essa pessoa tem com, por exemplo, a luta de um estudante, uma grande universidade, sobre uma questão de que ele quer que a educação, que ele quer ter moradia gratuita para ele estudar na universidade. O que tem de identificação numa situação dessa? Um protesto numa grande universidade, feito por um ativista acadêmico, estudante, para que ele possa ter moradia gratuita dentro da sua faculdade, para o período que ele estuda. Como ele vai fazer isso dialogar com aquele cara ou aquela mulher que mora numa periferia da mesma cidade, que não tem dinheiro para pagar a faculdade, muito menos para estudar, para entrar na faculdade, e que tem que trabalhar 2, 3 trabalhos por dia? Como que vamos fazer esse link, né? Essa ligação aí, para gerar o apoio popular? Claro que são contextos diferentes, mas é papel, então, do guerrilheiro urbano, ou da guerrilheira urbana, ou do ativista e da ativista, trabalhar para que essa conscientização de uma intervenção política, de um protesto, seja entendido por todo, ou por a maioria da população, para que ele possa ter o apoio popular na sua luta. Não é fácil. Você pode explicar, viu? Talvez essa luta não seja para você, talvez essa luta seja justamente para os seus filhos, quando seu filho passar nessa faculdade, e a gente está lutando por faculdade gratuita para todos, e aí ele precisa também ter condições de viver, né, durante esse período da faculdade, sem precisar trabalhar e estudar e não conseguir fazer nada direito. Então, por isso a luta pela moradia gratuita não é bem para você, é para os nossos filhos, talvez. É para mim nesse momento, pode ser para o seu filho, pode ser para você também. Mas isso aí não é muito difícil, essa conexão. E esse livro aqui, ele traz um pouco sobre essas questões. Estou falando aqui uma questão bem específica dos dias atuais, né, de muitos estudantes que lutam por suas causas e tal, e não tem apoio popular, porque não tem essa conexão. Agora, se um estudante vier para a periferia, como a gente da ECOS vai, entender a realidade periférica e ajudar aquela população em melhorias para o bairro, para a sua situação prática e concreta, naquele momento histórico, naquele local,
é muito mais fácil dele conseguir aquele apoio popular daquela população, né? Ele pode, nesse meio, também fazer um trabalho sobre, nós precisamos lutar por ter acesso à educação mais garantido. E entre essas pautas tem também a moradia gratuita. E com um trabalho de formiguinha, tempo a tempo, infiltrado, sem ser esquisito, né? Entendendo o contexto popular em que ele se encontra, ele pode não só melhorar a questão do acesso à educação, como também a realidade de vida daquela população, nas lutas mais urgentes que eles têm, que nós temos. De repente pode até dizer, essa coisa da moradia gratuita é importante, mas não é para agora. Então, coisas mais importantes, depois de conhecer melhor a situação do povo brasileiro, no geral, no qual ele se insere, ou ela se insere. O apoio popular ele é conseguido através também do exemplo, mas da inserção social, da infiltração social, da ação social, nos locais em que a gente opta por trabalhar. Esse livro aqui, eu estou colocando mais questões do que soluções, eu estou só dizendo que esse livro aqui ajuda a gente a entender melhor como atuar nesse sentido, né? Como atuar nesse sentido. Bom, saindo um pouco desse livro aqui, vamos passar para uma outra leitura agora aqui, rápida, de um escrito, né, de mais uma coisa escrita aqui pelo Marighella, que trata da religião, o Estado e a família. E aqui nós vamos entender um pouquinho do pensamento social e político do Marighella, né, que é muito esclarecedor para todos nós. Então, a gente tem aqui, por exemplo, quando ele trata das relações entre a igreja e o Estado, né? Separei algumas coisas aqui. Deixa eu pegar aqui. Aqui. Vamos pegar um resumo aqui que ele faz. Quer dizer, a religião adormece. A religião faz com que os explorados não se possam erguer contra seus exploradores. Estão falando aqui da religião como arma utilizada pelos governantes, a não ser quando se tornam cientes da própria exploração. Falando aqui da conscientização, trabalho do guerrilheiro, do ativista, e adquirem a consciência da classe. Mas, assim como a religião era utilizada pelo Estado, a igreja o foi. O mesmo aconteceu com o cristianismo. Entretanto, como a tese que procura demonstrar é de que o Estado nem sempre se tem mantido ligado à igreja e à religião. Faz-se mister, ou seja, é de conhecimento geral, no estudo do início do cristianismo, observar que este representou uma religião de deserdados, de escravos, e por isso mesmo se opôs ao Estado durante muito tempo. Então ele está dizendo aqui que é aquela coisa da apropriação, né, do Estado, que aconteceu com o cristianismo, né? O cristianismo era um movimento religioso, mas que era de oposição ao Estado de sua época, né, romano. Ou todo mundo aqui vai esquecer dos filmes sobre Jesus Cristo enfrentando justamente os romanos, né, com suas ideias. Mesmo que de forma pacífica e amorosa, porém ele estava enfrentando o Estado romano. Mas assim que o Estado romano percebeu a potência que esse cristianismo tinha sobre as massas, então vamos fazer um paralelo aqui. Ele estava falando sobre o apoio popular, né, no outro livro, sobre a questão da infiltração, de não ser esquisito. Pois bem, vou pegar aqui o exemplo mesmo de Jesus. Jesus era um judeu, vivia como um judeu, se vestia como um judeu, propagava suas ideias entre os judeus, que eram explorados na época, também entre outros, né, pelo Império Romano. Não fazia distinção e etc, e toda aquela coisa que a gente conhece. Defendia os mais fracos e tal, blá, 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 né, como a história, a lenda conta. Ele era um revolucionário, atuava infiltrado dentro das suas classes sociais.
E aí, subvertendo e confrontando o Estado, com intervenção na política, na forma de reger as coisas. O Estado, assim que pôde derrotar esse movimento, foi lá, dominou-o, né? E trouxe para si, assumiu o cristianismo como religião oficial e assim apaziguou as massas e continuou dominando elas. E aí passou a usar a religião como sua arma, entendeu o poder daquela arma para si. Isso acontece muito hoje também, não só com igrejas, como por exemplo a igreja evangélica, né, no Brasil, mas também com tecnologias, né? E até com protestos, como foram em junho de 2013, claramente. Aqueles protestos grandes começaram com um descontentamento popular enorme, quando o Estado, e quando eu digo Estado, eu estou falando tanto como é que eu vou dizer assim, a política, a pequena política, né? Não estou falando exatamente de um ou dois políticos. Por exemplo, naquela época era Dilma. Mas o Estado não era só a Dilma. Tinha lá o Banco Central, né, que já estava sendo dominado pelos capitalistas. Tinha lá a mídia, a grande mídia. Então, tinha as religiões e tinham os grandes capitalistas dessa época, que são praticamente os mesmos até hoje. E o Congresso era extremamente reacionário. E eles também eram o Estado. Talvez até dirigiam o Estado mais do que a própria presidente naquele momento. Eles viram a oportunidade ali de pegar aquela massa descontente e trazer para o lado deles. Fizeram o mesmo com a religião no passado. Fazem o mesmo com a religião hoje. E fizeram naquele momento, em 2013, com aquele grande descontentamento popular. E nós, ativistas, guerrilheiros, revolucionários, não conseguimos frear essa manipulação da massa pelo Estado, né? Então, vamos seguir aqui. A luta pela separação entre a Igreja e o Estado no Brasil. Ele faz algumas análises sobre isso. E deixa eu pegar aqui algumas coisas, onde ele diz aqui: não combatemos religiões. Aí falando sobre nós, ativistas, né? Porque não seria útil, proveitoso nem mesmo científico, visto como a religião só desaparecerá quando desaparecerem os antagonismos de classe. É necessário compreender que hoje todo o povo sofre sem que seus dominadores se lembrem de procurar ver se os que estão sendo explorados são católicos, positivistas, teosofistas, ateus ou pertencem a qualquer outro credo religioso. Deixando claro aqui que a religião é uma arma na mão dos dominantes e não um fim, né? Não tem essa importância toda, na verdade. O patrão, capitalista explorador, não paga melhor salário aos seus operários porque se trata de um católico, se a religião desse patrão antiprogressista é a católica. O sistema de exploração é o mesmo. A única divisão que se pode fazer no seio da sociedade é realmente entre os exploradores e os explorados. Ele traz aqui à luz para a gente entender que, sim, a igreja é usada, a religião é usada, mas não podemos cair na armadilha de achar que o inimigo é a religião. Ela é apenas uma arma. A questão aqui é entre explorados e exploradores e continua sendo, né? Mais para frente ele vai falar aqui da Constituição e a família. Ele traz uma fala aqui, deixa eu ver se eu pego aqui. Não é possível, portanto, pretendamos ignorar a situação real em que nos encontramos no Brasil. Lembrando que esse texto é de 1946, tá, gente? 1946. E bastante atual. Não há indissolubilidade a não ser para a mulher. Trazendo aqui agora a questão da mulher na sociedade brasileira de 46. É necessário, pois, coloquemos a mulher no verdadeiro papel digno que lhe compete, não somente dentro da família, mas também fazendo-a participar da produção social, porque o que estabelece essa situação e escravização da mulher é o predomínio econômico. É o homem o único que está a trabalhar ligado à produção e que sustenta a família, e por isso se acha com o direito de fazer todas as imposições sobre a mulher. Então ele coloca aqui de forma bem importante o quanto a relação
de trabalho do homem com o sistema, que quem trabalhava em 46, principalmente, era majoritariamente apenas o homem, o quanto isso exerce também uma função de dominação dentro de casa. Que é aquela coisa, se o sistema gira em torno do dinheiro e é o homem que traz o dinheiro para casa, ele se sente, como ele diz aqui, no direito de fazer todas as imposições sobre a mulher. O quanto tirar esse mecanismo da mão única e exclusivamente do homem era importante. Hoje as mulheres, felizmente, já estão inseridas no mercado de trabalho, se é que a gente pode dizer isso, né? Mas tem um papel diferente dessa época, porém, ainda sofrendo muitas situações de subordinação dentro de casa, para não dizer outras coisas piores, né? E isso se conseguiu com muita luta e trabalho de alguns governos progressistas, mas principalmente com muita luta das mulheres. Então, não nos esqueçamos disso, né? Alzira, se quiser comentar alguma coisa, fica à vontade, tá? Ok. Aqui, nessa última parte, ele fala sobre a democracia de tipo popular. Mas se quiser falar ainda sobre essa questão da mulher, tem alguma coisa que queira dizer? Não. Comentários. Beleza. Aqui, só para encerrar, então, ele fala: consideramos a democracia de uma tal maneira que são os interesses das mais amplas massas do povo trabalhador das aldeias e das cidades que devem deter a liberdade e o poder em suas mãos, e não um grupelho, sobretudo aquele que antes negava essa liberdade ao povo. Ele retrata aqui de novo a questão do que é a democracia, se não tirar das mãos de quem tem nesse momento e que nos domina e passar para as grandes massas do povo trabalhador, sem que esses estejam novamente subordinados àquelas mesmas pessoas de antes, né? Senão, não há, de fato, alternância de poder. Certo. Para a gente dar uma acelerada aqui, vamos passar pelas outras questões aqui. Ele também escreveu um texto chamado Questões de Organização. E aqui eu vou destacar apenas duas coisinhas. Ele fala aqui mais sobre a organização dele. Então aqui já é de 68, já estamos falando da ALN, Guerrilha Urbana contra a Ditadura. Certo? Desculpa. E ele retrata aqui um pouquinho do funcionamento, de como eles funcionavam, e algumas coisas são importantes para a gente ter como aprendizado, né? E deixa eu achar aqui o que eu iria destacar. Eita. Aqui. O funcionamento da nossa organização, pelo contrário, é de baixo para cima, e se faz à base do desencadeamento da ação e da luta revolucionária, dando ênfase à iniciativa tomada pelos grupos que constituem nossas bases. A cúpula em nossa organização é sempre composta por um número reduzido de companheiros que, para merecerem confiança, devem destacar-se pelo seu desprendimento e pela participação nas ações mais arriscadas e responsáveis. Então ele fala aqui, obviamente, sobre a questão da luta armada, da cúpula dessa organização, mas o que eu queria destacar mesmo é essa coisa a organização ALN se faz de baixo para cima. E a base da ação e da luta revolucionária. Dando ênfase à iniciativa tomada pelos grupos que constituem nossas bases. Então, apesar de haver uma cúpula, a ênfase é na base. E é de baixo para cima. Isso é muito importante para as organizações de hoje aprenderem também com o nosso próprio passado, né? Mais à frente ele vai citar aqui, deixa eu ver se eu acho uma outra parte que eu queria destacar. Aqui. Quanto a nós, somos uma organização que acredita na força do exemplo e busca cumprir seu dever revolucionário.
E tanto mais nos empenhemos na ação, quanto mais e melhores condições teremos para atrair às nossas fileiras revolucionários decididos e dispostos a tudo. Então ele fala aqui, trazendo para o ativista, né, para o pessoal. Somos uma organização que acredita na força do exemplo e busca cumprir seu dever revolucionário. Então, mesmo que não tenha ninguém observando, mesmo que não tenha ninguém atuando, mas você sabe o seu dever revolucionário em determinada situação. Faça. Tome a atitude, dê o exemplo. Isso vai ajudar para ter mais e melhores condições, né, de atrair pessoas para as nossas fileiras ou para os nossos grupos. Muito bem. Uma outra... Cadê aqui? Um outro escrito, eu vou pulando aqui um pouco mais rápido agora, sobre a organização dos revolucionários. Nesse outro escrito de agosto de 69, veja bem, às vésperas do seu assassinato pelos militares, ele trata algumas coisas interessantes. Primeiro, em todo e qualquer lugar onde exista a nossa organização, é preciso que os companheiros façam alguma coisa, reforçando a necessidade da ação, né? Depois ele trata aqui também, na primeira fase de nossa luta, os maiores recursos são encaminhados para a formação dos quadros e para a ação estratégica, e não para estruturar a organização, abandonando a ação. Isto põe a questão da revolução não nas costas de uma organização perfeita e acabada, mas ao contrário, a ação é que tem preferência. Jamais a estrutura orgânica precede a ação à revolução. A ação é que faz a vanguarda. Ele enfatiza, já no final da sua vida, da sua momento ali de luta, a necessidade de que coloquemos a ação acima da organização. Em que sentido? No sentido assim, se a gente vai juntar dinheiro, por exemplo, recursos, certo? Vamos juntar dinheiro para preparar as pessoas para a ação. Vamos juntar dinheiro para formar novos quadros, novas pessoas para ajudar na ação. Vamos juntar dinheiro para realizar as ações. E não para alugar um prédio, não para, sei lá, mobiliar um escritório. Isso não importa para a nossa luta. Não para dar cargos. Isso, a Alzira sabe bem que a Ecos assimila bastante na nossa atuação, né? A Ecos, por exemplo, não tem uma sede. Por que não temos uma sede? Porque a gente prefere privilegiar os nossos recursos nas ações, nos locais onde atuamos. E assim é feito desde sempre na Ecos, né? Seguindo aqui, ele fala: alguns companheiros pensam que a organização revolucionária é constituída de antemão e funciona completa, antes que a revolução tenha dado frutos. Importante essa frase, porque ele está dizendo o seguinte: se a gente ficar esperando a organização estar bonitinha, perfeitinha e funcionando, nada vai acontecer, porque esse momento nunca vai chegar. O próprio sentido da organização revolucionária é que ele não tenha fim. É que ele não esteja completo. A organização, ou mesmo o Estado, ou mesmo a sociedade, ela tem que estar em constante reformulação. Então, muita gente fala, quando tiver tudo bonitinho, eu vou lá e faço alguma coisa. Aí não funciona. Até lá, você já perdeu todo o tempo. Porque não vai chegar. É em constante construção e reconstrução. Até porque a gente não sabe tudo, né? O que a gente tem como certo hoje, amanhã pode não ser. E pode nos provar que estávamos errados. E aí a gente precisa mudar. Né? E tudo bem. Temos que entender isso. Para encerrar, ele fala: o que resolve a falha da organização é o crescimento do movimento, o aumento do volume das ações. Então, quando estamos com problemas na organização, como as coisas não estão funcionando, é justamente aí que a gente tem que aumentar o volume de ações. A superação da desigualdade do movimento revolucionário de região para região. Aqui falando no âmbito mais nacional, né? Mas serve para todo e qualquer grupo, mesmo local.
Tá difícil? Claro que não vai se matar de trabalhar, mas assim, tenta fazer mais ações. Talvez essas ações te ajudem a resolver os problemas das outras, né? É mais ou menos por aí. Bom, para encerrar esses escritos aqui dele, eu vou colocar mais um. Esse de dezembro de 68, um ano antes ali, né? Um pouco menos de um ano antes. Enfim, no qual ele faz o chamamento ao povo brasileiro. Isso aqui é importante por quê? Porque é concomitante, né? Ao mesmo tempo, é uma publicação numa revista, na época, a revista Marcha, revista clandestina, mas que foi próximo daquele momento em que ele estava em expansão de propaganda do seu grupo ALN, né? Na sociedade brasileira. Eu lembro que a gente falou da infiltração, de ocupar os espaços, de não ser esquisito, mas ser presente e ter o apoio popular. Uma das ações que a ALN tomou foi justamente, vamos para a propaganda. Vamos falar as coisas. Como é que a gente faz isso numa ditadura militar? Vamos publicar nas revistas, vamos publicar as nossas coisas e tudo mais, que a gente já tem um acesso. Quem assistiu o filme Marighella, o filme mais recente, tem um exemplo disso. Ele tem um jornalista, colega, aliado à causa, que peita os seus superiores e os censura militar e publica esse chamamento ao povo brasileiro no jornal da época, um jornal de grande circulação, colocando o seu trabalho em risco e sua vida, coisa que a gente falou aqui também lá no Manual do Guerrilheiro, né? Era um infiltrado, ativista guerrilheiro revolucionário ao seu modo. E a própria organização LN também ocupou uma rádio, né, a Rádio Nacional, se não me engano, para fazer esse chamamento ao povo brasileiro. Não foram exatamente essas palavras que estão aqui, que você vai ler aqui, mas são bem parecidas. E ele fala exatamente isso. De algum lugar do Brasil, porque não podemos falar onde estamos, né? Me dirijo à opinião pública, especialmente aos operários, agricultores, pobres, estudantes, professores, jornalistas e intelectuais, padres e bispos, aos jovens e à mulher brasileira. Isso aqui eu queria destacar porque é isso. Eram os marginalizados, né? Eram os atacados pela ditadura militar. E aí ele traça um panorama, não vou ler aqui, mas traça um panorama do que é a ditadura militar que estava em curso naquele momento, extremamente ostensiva. Fala dos foguetes em pontos estratégicos, né, colocados pela CIA, pelos Estados Unidos. Fala do cerco norte-americano que o Brasil sofria. E segue falando de tudo que estava acontecendo e tudo mais. Ele chama ele de gorilas, né? São os militares. Ele termina assim, falando do porquê que eles não estão crendo não estavam naquele momento mais crendo na solução pacífica e que deveria ser violência contra violência. E ele traz um panorama resgatando a questão da morte do Che, que tinha acabado de sofrer um assassinato por forças ditatoriais na Bolívia. E ele fala o exemplo do guerrilheiro histórico. Prosseguimos no Brasil sua luta patriótica, trabalhando junto ao nosso povo com certeza na mente e história a nosso favor. A iniciativa revolucionária está em nossas mãos, já passamos a ação. Nada mais vamos esperar. E segue falando das ações que estarão sendo tomadas, dos objetivos dessa revolução, né? E fala que essas medidas serão sustentadas pela aliança de operários, camponeses e estudantes. A guerrilha é apenas o embrião. E é isso, gente. Termina ali decretando, chamando o fim da ditadura militar e celebrando Che Guevara. Bom, isso
é o que temos para passar sobre o nosso Evangelho segundo Carlos Marighella. Tá? Para encerrar hoje mesmo, eu vou apenas passar duas coisinhas aqui e a gente vai encerrando, mas, Alzira, quer comentar alguma coisa sobre essa questão do Marighella, dos seus ensinamentos e tudo, e da sua vida, né, de luta? Eu não sei se eu tenho muito a comentar, né? Marighella é um herói para muitos, né? Tem ali no início você estava mostrando, né, sobre a música e tal, os que o Racionais fez, né, em homenagem. E é um nome importante, né, tão importante dentro da história brasileira, dentro da história de luta, né, dos povos. E é uma história, uma figura que não é muito conhecida no nosso meio mesmo, né? A gente anda no dia a dia, dentro das comunidades, e muitas vezes a gente se depara com a falta de conhecimento da nossa história, né? Não é à toa que a gente viu aí nos últimos 4 anos, né, o surgimento de um ódio que muitas vezes a gente fica pensando, né, um ódio tão, da onde veio, né? Existe de onde veio, né? Do esquecimento da nossa história, de esquecimento de figuras importantes dentro dessa história. E Marighella é isso, né? E são textos importantes também os que você mostrou para a gente poder conhecer parte, né? Claro, não, muitas coisas estão perdidas, muitas coisas a gente não consegue às vezes acessar, mas são alguns textos como esse que acaba abrindo a mente, né, para a gente retomar a nossa história, ter em mãos a nossa história. É isso, perfeito. É isso. Bom, para encerrar então, opa, não sei se fui eu isso. Foi o meu. Estava já procurando aqui. Deixa eu compartilhar aqui uma outra coisa, a gente encerra sempre com uma mensagem, né? Vamos falar de Brecht, a gente tem entre os nossos salmos aqui o Brecht, vamos falar de Brecht, mas vamos ler uma coisa importante que ele escreveu que tem tudo a ver com essa opção de luta revolucionária, né? E com Carlos Marighella e com todos nós ativistas, né? Então, vou abrir aqui uma poesia de Bertolt Brecht, para quem não conhece, um grande poeta e escritor, né? Alemão, se não me engano, mas que tem tudo a ver com o mundo em geral. E ele diz, e tem a ver com os nossos momentos atuais e aquilo que a gente falou lá no começo, Bolsonaro, avanços fascistas e tudo mais, né? O Diálogos Abertos, que a gente viu a Alzira lá, tudo isso, esse poema resume e traz para dentro de nós. Então, é preciso agir. Primeiro, levaram os negros, mas não me importei com isso. Eu não era negro. Em seguida, levaram alguns operários, mas não me importei com isso. Eu também não era operário. Depois prenderam os miseráveis, mas não me importei com isso, porque eu não sou miserável. Depois agarraram os desempregados, mas como tenho meu emprego, também não me importei. Agora estão me levando, mas já é tarde. Como eu não me importei com ninguém, ninguém se importa comigo. É preciso agir. É o título e é o final dessa história, né? Então, além desse, eu li só essa, mas a gente tem também aqui nos Salmos vários outros escritos de Brecht, dramaturgo aqui, ó, alemão, né? Poeta e encenador. E um deles fala assim: há homens que lutam um dia e são bons, há outros que lutam um ano e são melhores, há aqueles que lutam muitos anos e são muito bons, homens e mulheres, né? Para trazer aqui. Porém, aos que lutam toda a vida, estes são os imprescindíveis. Marighella, Marielle, Che,
e muitos outros, né? Exemplos que a gente tem no Brasil, Palmares, Luísa Maim, né? Nizinga e tantos outros, Luiz Gama, enfim. E aqui tem várias outras poesias dele, tá? Nesse site. Deixamos para vocês lerem aí, quem tiver interesse. Apenas quando somos instruídos pela realidade é que podemos mudá-la. O que é roubar um banco comparado a fundar um? Então, frases muito perspicazes e que tem tudo a ver com essa história do Marighella, né? E tudo mais. Certo? Então, eu queria fechar com esse salmo e com o... eu não estava mostrando, né? Estava falando, não estava mostrando. Era esse site aqui, tá, gente? Que eu estava lendo aqui algumas coisas do Brecht. Pronto, agora eu estou mostrando. Tá bom? E para encerrar, mesmo, agora, duas coisinhas bem rápidas. Vimos aí, então, o Evangelho segundo Marighella e tudo mais, mas retomar aqui como lembrança dessa aula. Aqui, compartilhar a guia. Aqui. Que a gente fez esses diálogos abertos através dos anos, é algo que a gente vem construindo há muito tempo. Hoje em dia, né, Alzira, a gente mantém esse trabalho, de certa forma, o Cá Entre Nós virou um encontro mensal, né, esse ano. Então, ele rendeu muito nesse sentido, né, de estarmos juntos nessa luta e juntarmos parceiros, né, nos importarmos uns com os outros também, né. E aqui tem os outros vídeos desse debate, que é importante que as pessoas vejam, tá? Não vou passar aqui para não perder muito tempo, mas para vocês entenderem, tem as falas principais de cada um e tem as falas abertas, né, do debate também, muito interessante. Então aqui, por exemplo, estou eu falando, mais para frente temos aqui... Esse negócio de grupo de WhatsApp desmobiliza a gente nesse sentido. A gente ficou brigando com os conselhos. Você vê, a gente tem a luta de moradia, foi via Caixa. A gente tinha a luta LGBT, muito pelo judiciário, pelo SUS e os conselhos específicos dessas coisas. Cada movimento social se criou conselhos e a gente nos conselhos ali brigando. Desde 2013. Ela está falando ali sobre essa questão de como a nossa luta ficou dividida, né? Como ficou compartimentada, né? E a gente não se juntando. A Lúcia fala um pouco também sobre a questão de moradia, né? A Carmen traz também, eu avisei, tem uma fala dela aqui, ela fala, eu avisei que os primeiros a sofrer iam ser as pretas e as mulheres. Isso é uma fala da base, de alguém que periférica, uma mulher feminista periférica, de uma comunidade de lideranças femininas, né? E que a gente sabe, mas a gente não ouve, né? Aqui a Mariana Davi, do Levante Popular da Juventude, falando também, o Rob aqui, falando sobre a questão da educação nesse debate. Então, trazendo aqui para a gente lembrar e deixar registrado aqui essa atividade da formação ativista, muito importante, assim como os outros debates abertos anteriores, né? Bom, agora sim, para encerrar mesmo, a gente encerra com mais Emicida. Vamos ouvir aqui Amarelo. Temos também aqui a sugestão de ouvir Boa Esperança, que é um clipe espetacular de revolta dentro do seu contexto de uma época ali, escravista. Mas acho que era bom a gente ouvir o Amarelo e aí a gente encerra. Vamos lá. Né? E lembrando aqui que a gente vive num país, numa situação geopolítica no mundo, onde, sim, sobreviver já é ser revolucionário, né? Então, é preciso agir. Não vamos esquecer disso.
como diz o Evangelho segundo Marighella. Certo, Alzira? Obrigado aí, e acho que é isso por hoje. Quer dizer alguma coisa? Não, é isso, tu finalizou perfeitamente. Obrigado. Valeu, bom fim de semana. Continuamos aí, gente. Um abraço.